Nosso temperamento é um aspecto muito importante da nossa personalidade, mas claro que além dele ser importante, as nossas atitudes também contam muito. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre 5 atitudes que o temperamento fleumático tem, pode ter pelo menos, que costumam afastar as pessoas dele. Então fica comigo para você saber que 5 atitudes são essas. Olá, eu sou a Ruth Gomes, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Temperamentando, onde a gente fala sobre os 4 temperamentos no intuito de te ajudar a se conhecer, conhecer o outro e saber, claro, a melhor forma de você reagir para amenizar os conflitos dos relacionamentos. No vídeo de hoje eu quero falar com você que é fleumático sobre 5 atitudes que você tem que provavelmente estão atrapalhando nos seus relacionamentos, ou seja, estão fazendo com que as pessoas se afastem propositalmente ou sem querer de você por falta de abertura, e você já vai entender do que se trata. Mas antes da gente prosseguir, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações também para você receber os nossos conteúdos e, claro, dá o seu like nesse vídeo para o YouTube lançar para outras pessoas assistirem também. Então vamos lá, fleumáticos. Quais são as atitudes que vocês têm ou costumam ter que podem fazer com que as pessoas se afastem de vocês? Seja de forma proposital, por acharem que é desagradável ou algo do tipo, ou sem querer, por acabar sentindo que tá uma coisa meio fechada. Vamos lá para você começar a entender. A primeira atitude é responder somente sim ou não. Por quê? Como assim responder somente sim ou não? Sabe aquelas pessoas que quando a gente vai conversar com elas, a gente pergunta as coisas e elas não desenvolvem um assunto, só respondem um sim ou então não. Exatamente. Esse tipo de atitude faz com que as pessoas geralmente tenham dificuldade de manter uma conversa com você. Você pode perceber, qualquer pessoa que estiver conversando, não tem aquela coisa só de pergunta de sim ou não, né? Pergunta de sim ou não a gente deixa para enquete no Instagram, por exemplo. Na vida real, a gente precisa desenvolver uma conversa. E muitas vezes você pode estar encontrando problemas para se relacionar mais aprofundadamente com outras pessoas, ou para fazer amizade, ou para conseguir desenvolver uma relação de trabalho mais aconchegante, assim, um pouco mais profunda com as pessoas, justamente pela falta de aprofundamento nos assuntos. Então, por exemplo, se alguém pergunta para você, eu já vi isso acontecer muito, acontece até mesmo comigo quando eu vou falar com alguns fleumáticos. Você vira para ele e fala: "Oi, tudo bem?" Ele vai lá e responde: "Tudo." Acabou ali. Não faça isso. Se você quiser desenvolver uma conversa com a pessoa, devolva a pergunta. Fala: "Ah, tudo bem, graças a Deus." Ou "Tá tudo ótimo sim. E com você? Como você tá?" Devolve a pergunta, porque aí a pessoa vai responder se ela tá bem também. Claro que isso é a garantia de que vai rolar uma grande conversa profunda sobre alguma coisa? Não, porque tem vezes que a conversa vai morrer só da gente devolver a pergunta, né? A pessoa vai falar: "Ah, também tô bem, obrigada." E acabou. Mas em alguns casos, isso já é uma abertura a mais para gerar uma conversa um pouco mais profunda sobre alguma coisa. E quando eu falo de conversa profunda, eu não estou falando de conversa filosófica, de refletir muito sobre vários aspectos da vida. Não, é só uma conversa mais contínua, mais fluida. Eu acho que a palavra certa é mais fluida do que profunda. Então, se você quer ter uma conversa fluida com as pessoas, procure devolver as perguntas. Isso é um ponto muito importante. Segundo ponto que pode estar fazendo com que as pessoas se afastem de você: deixar só as outras pessoas escolherem. É muito difícil para algumas pessoas ter amizade com alguém que parece que não está participando muito das coisas. Geralmente a sensação que dá é que essas pessoas estão carregando uma mala nas costas. Você já escutou aquela expressão: "Nossa, essa pessoa é muito mala"? Às vezes, a pessoa ser muito mala se refere a ela ser muito chata, no sentido de falar demais, encher a paciência. Mas em outras situações pode se referir a uma pessoa que não faz nada. Então, se você for essa pessoa, procure participar também das escolhas. Por exemplo, grupo de amigos está querendo escolher um lugar para ir, estão querendo decidir se eles vão na lanchonete ou no cinema, ou então se vai no cinema primeiro e depois sai para comer, ou se come primeiro e depois vai no cinema. E aí todo mundo está querendo dar sua opinião, todo mundo está sendo perguntado, e chega pro fleumático, fazem a clássica pergunta: "E aí, o que você acha? O que a gente faz?" Ele fala: "Ah, não sei, tanto faz." Isso nem sempre é algo assim tão ruim, mas para algumas pessoas fica parecendo que você está demonstrando
muito desinteresse, que para você não faz a menor ideia, que você não gosta. As pessoas elas já começam a enxergar de uma forma diferente, exagerada para um ponto ruim. Então, se você é fleumático, por mais que as pessoas, né, pode parecer assim, eu dou minha opinião, mas eles acabam escolhendo outra coisa mesmo. Ou então, se eu falar eles não vão querer, então deixa que eles resolvam. Ou então, para mim realmente tanto faz, eu não esquento a cabeça, faz qualquer coisa. Se para você qualquer um dos dois tá bom, escolhe qualquer um, mas dê a sua opinião para você participar daquele assunto. As pessoas gostam de se envolver com amigos mais participativos, justamente para não dar aquela impressão de que eles estão carregando um penduricalho nas costas que não escolhe nada, né? Para você tudo tá bom, não participa das conversas, não dá opinião, não fala nada, só responde sim ou não. É meio difícil que as suas amizades fiquem sustentadas por um longo tempo. Então, se esforça aí para você dar a sua opinião. E é justamente o terceiro ponto. Um fleumático que não dá a sua opinião nunca é um fleumático que afasta as pessoas de perto dele. E nesse caso aqui eu não estou falando só na situação de deixar as pessoas escolherem o lugar do passeio, o filme que vai assistir, se vai numa lanchonete, em qual lanchonete vai. Não é nesse sentido, mas é a respeito de tudo na vida. Às vezes você tem um grupo de pessoas que, não sei, vamos supor que você é uma mulher e anda com mulheres que falam sobre maquiagem e você nunca tem uma opinião para dar sobre aquilo, nem se você achou feio, nem se você achou bonito. Ou então você é um homem ou um menino que anda com outros homens ou meninos que falam sobre jogos de videogame. Você nunca tem uma opinião sobre nenhum daqueles jogos, por mais que você jogue. Isso também gela o relacionamento entre as pessoas. Não existe opinião certa ou errada. Você pode, por exemplo, jogar um jogo e não gostar. Por quê? Não sei, simplesmente não gostei, mas eu não gostei. Fala que não gostou, você não precisa justificar. Ou então, gostei dessa maquiagem, eu acho esse tipo de roupa mais bonito do que esse. Esse aqui pra mim é mais agradável do que esse. Então, tenha a sua opinião, forme a sua opinião ali. Eu não tô falando de opinião polêmica, você não precisa entrar em assuntos polêmicos e ficar dando opinião em coisas que vão gerar longas discussões, mas também não seja aquela pessoa que parece literalmente uma planta que nunca fala a respeito daquilo que acha. Você acaba virando uma incógnita para as outras pessoas e elas não gostam de lidar com coisas desconhecidas, elas querem sentir conexão para elas continuarem lidando com alguém. Então é muito importante que você dê sua opinião. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, está começando a ficar com dúvida se é fleumático mesmo, ou se é a primeira vez que você está ouvindo falar desse assunto e quer entender qual é o seu temperamento, a gente tem a nossa consultoria, onde eu te ajudo a descobrir, a conversa diretamente comigo, onde eu te ajudo a descobrir qual é o seu temperamento e muitas vezes dá tempo até da gente descobrir a sua variação. Então dá uma olhadinha no link aqui embaixo na descrição, as regras, as explicações, o para que serve, tá tudo explicadinho no formulário, o valor também, o tempo de duração. Então dá uma olhadinha aqui embaixo e não perca essa oportunidade de descobrir de uma vez por todas qual é o seu temperamento. Uma outra característica que costuma fazer com que o fleumático acabe afastando as pessoas dele é ele ficar muito tempo no mundo da fantasia. Ou seja, o fleumático ele é introvertido. Então muitas vezes ele gosta de passar muito tempo dentro da própria mente. E a mente dele é mais confortável do que lidar com as pessoas, do que o lado de fora. Por quê? Pessoas causam conflito, a imaginação dele não. Pessoas discutem ideias, a imaginação dele discute as ideias com ele mesmo muitas vezes, ou não discute nada. Mas enfim, a questão aqui é que muitas vezes ele vai preferir ficar no próprio mundinho da fantasia do que com as pessoas no mundo real. E isso vai fazer, obviamente, com que você se afaste das pessoas. Esse daqui é meio óbvio, eu não preciso nem explicar. Quanto mais tempo você fica se isolando, mais você vai ficar isolado. Então procure não se prender muito no seu mundo da imaginação. Vem para o mundo real, conversa com as pessoas, interaja, porque isso vai fazer com que os relacionamentos sejam mais duradouros também. E por fim, a última característica que tá te atrapalhando nos teus relacionamentos, e essa daqui é clássica, eu acho que muitos fleumáticos reclamam da dificuldade que eles têm com isso. Muitas esposas às vezes vêm reclamando disso nos seus maridos, ou então maridos que reclamam disso nas suas esposas,
que é o fato deles não procurarem a pessoa, se afastarem muito. Nesse caso aqui eu anotei até não procurar os amigos, mas isso pode ser no sentido de você não procurar a pessoa manifestando interesse nenhum de ligação, ou até mesmo dentro de casa. Aí vai juntar com o ponto anterior, que é o fleumático ficar muito no mundo da fantasia e não desenvolver um relacionamento real com o parceiro ou a parceira ali dentro de casa. Então, não seja essa pessoa, seja alguém que é mais presente, principalmente com relação aos seus amigos, que são pessoas que estão longe. Sei que para vocês é muito fácil ser aquela pessoa que eu fico 2 anos sem ver, mas quando eu volto a ver é a mesma coisa. Pode ser a mesma coisa para você, mas às vezes, dependendo do temperamento da outra pessoa, para ela não vai ser a mesma coisa. E pode ser uma amizade que vale a pena ser mantida. Então, procura fazer essa manutenção, mesmo sem vontade, pergunta como a pessoa tá. Isso não é fingimento, não é falsidade. E conforme você for treinando esse músculo de demonstração de interesse, ele vai surgir. Em algum momento você realmente vai ficar interessado em saber se as pessoas estão bem ou não, como elas estão, se vocês podem sair ou não, como anda a vida delas. Então, isso é muito importante. Se você é fleumático e se identificou com esses pontos, comenta aqui embaixo. Ou se você tem outras dificuldades também que você acredita que sejam do seu temperamento, deixa aqui, compartilha com a gente, porque outras pessoas podem estar tendo o mesmo problema que você. Se você não tem certeza mais se é fleumático ou não, dá uma olhadinha no link da consultoria aqui, que pode valer muito a pena. A gente também tem o nosso e-book, nosso curso para melancólico, mini curso também para você que não quer fazer a consultoria, mas quer descobrir o seu temperamento. Então a gente tem o link de tudo aqui embaixo na descrição. Dá uma olhadinha. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo e até a próxima.